sir. Reading you loud and clear. Clear. The clock has started. The clock has started. 5, 4, 3, 2, 1. Liftoff. We have a liftoff. Oi, pessoal, tudo bem? Então, eu estou aqui para, conforme solicitado, né, resolvendo alguns exercícios, apenas 2, do livro, com questões que são muito mais interessantes, né, para o que a gente vem estudando. A nomenclatura de funções orgânicas, de moléculas orgânicas, é importante, mas hoje o que realmente é cobrado, o que vai fazer realmente diferença no dia a dia de vocês, é entender como que elas se comportam, né? Físico-quimicamente, com o que elas se misturam, com o que elas interagem, tá? E a identificação das funções orgânicas que eu já tenho cobrado de vocês aí frequentemente em diversas questões. Tá bom? Nomenclatura realmente é algo assim pontual para moléculas bem simples. Algumas vezes vocês vão bater de frente com isso, mas poucas, tá bom? Atendendo a pedidos, resolução de exercício de química orgânica, tá? Então a questão 25 da página 73 é aquela que pedia, né, que a partir das massas moleculares e da fórmula estrutural simplificada de algumas substâncias, você deveria justificar as temperaturas de fusão e de ebulição de algumas moléculas, tá? Essa justificativa, ela é bastante importante. Então, primeiro vamos trazer aqui as moléculas, né? O butano, o etanol e o metano. Para todas elas foi dada a fórmula estrutural, aqui simples. Então, a gente tem aqui, né? O butano, 4 carbonos, but, etanol, et, tá? Então, 2 carbonos, ol. Então, é um álcool. Então, eu sei que tem aqui a hidroxila, né? Na minha molécula. E o metano, mete 1 carbono só, o hidrocarboneto mais simples, 1 carbono, 4 hidrogênios, tá? Junto com isso, ele também já dava a massa molecular, né? Desses compostos. Só do metano que tá errado é 16 gramas por mol, tá bom? Lembrando que a massa atômica do carbono é 12, mais 4 hidrogênios. Cada hidrogênio tem massa atômica 1, então 12 mais 4, 16, tá bom? Não vai mudar muito a nossa resolução aqui, não tem nenhum cálculo. Se fosse um problema de estequiometria, isso ia fazer toda a diferença. Mas aqui, tá? Não ia causar grandes problemas. Mas lembrem-se aí, atentem-se que tá errado, tá? Então, ele deu a temperatura de fusão e ebulição dessas substâncias e como que eu analiso, né, esses dados, né? Primeira coisa, né, a temperatura de ebulição desses compostos orgânicos vai ser sempre influenciada por 2 fatores. O primeiro deles é o tipo de interação intermolecular. Algo que eu já tenho falado com vocês há um tempo, né? Interação intermolecular, então a gente tem a ligação atômica, né? Então, por exemplo, no metano, o que mantém a ligação entre o carbono e os hidrogênios é a ligação atômica. Agora, cada molécula de metano, a forma como ela interage com as outras moléculas, né, com os outros CH4, é que vai, né, é o tipo de interação intermolecular, intermoléculas, tá bom? E dependendo de como essa molécula é, que átomos que fazem parte dessa estrutura, como é a estrutura dessa molécula, a gente vai ter interações intermoleculares diferentes, tá? Por exemplo, a água, que a gente lembra lá, no primeiro ano do ensino médio, a interação intermolecular mais forte é a ligação de hidrogênio, tá? Então, eu sei que se numa molécula orgânica, se eu tiver aquele átomo eletronegativo característico, nitrogênio, o oxigênio, tá? Ligado ao hidrogênio, a possibilidade de ter ali uma ligação de hidrogênio é bem grande, é muito alta. Então, eu sei que tem uma interação forte, uma interação intermolecular forte. Se existe uma atração forte entre as moléculas, né? Então, eu vou precisar fornecer muito mais energia para mudar o estado físico dela. Então, para fusão, a temperatura de fusão, ela é o quê? É a temperatura que eu tenho que atingir para a substância do meu estado sólido para o estado líquido. Isso é fusão, fundir, tá? E a temperatura de ebulição é a temperatura que eu tenho que atingir para minha substância, para o meu material do estado líquido para o estado gasoso. Então, nos 2 casos, eu tenho que fornecer energia. Quanto mais forte a interação entre essas moléculas,
mais energia eu tenho que fornecer para conseguir separá-las, porque os estados físicos da matéria estão muito relacionados ao grau de agregação dessas partículas, né, dessas moléculas. No estado sólido estão todos muito juntinhos, paradinhos, quase sem nenhum movimento. No estado líquido, a gente já tem um pouco de mobilidade, mas a aproximação delas é um pouco maior. No estado gasoso, não existe aproximação nenhuma, tá aquela loucura, o estado de movimento é enorme. Então, para ir do estado sólido para o estado líquido, eu tenho que fornecer energia para separar um pouco mais, né? Do estado líquido para o estado gasoso, eu tenho que fornecer muito mais energia para separar muito mais ainda. Tá? E outro fator muito importante, a gente falou a interação intermolecular, o outro é o tamanho da molécula. Quanto maior a minha molécula, mais difícil é separar, porque as moléculas grandes elas acabam se atraindo, elas se acomodam melhor umas nas outras. A interação intermolecular é um fator mais importante. Em segundo lugar, a gente analisa o tamanho da molécula. Quanto maior a minha molécula, mais energia eu vou ter que fornecer. Então, a gente tem aqui 3 estruturas. Vamos analisar cada uma delas. Tá, eu fiz um gráfico aqui, né, trazendo essas informações só para a gente conseguir visualmente organizar eles, mas a gente consegue fazer também isso só olhando as informações ali, sem tabelar. Começando aqui pelo butano e o metano, são 2 hidrocarbonetos, a gente não tem nenhum átomo eletronegativo que se destaque, só tem carbono e hidrogênio. Então, a questão da interação intermolecular não cai aqui, porque não tem algo que diferencia elas duas, tá? Então, o que eu tenho aqui, o etanol, então eu deixei ele separado de propósito justamente porque ele tem uma hidroxila, então eu já sei que é uma interação intermolecular, eu sei que ali eu vou deixar um caso à parte. Então, o butano e o metano são 2 moléculas, o tamanho do butano é bem diferente do metano, a gente tem 4 átomos de carbono no butano, é uma molécula maior, por consequência, o ponto de fusão, o ponto de ebulição deles vai ser maior, tá? Cuidado aqui com o negativo, números negativos não confundam, tá? Então, a temperatura de fusão do metano é menos 183 graus Celsius, né? Centígrados, negativos, então é um número muito baixo. Os menos 138 graus Celsius negativos é maior, tá? Tá mais perto do zero do que o menos 183, tá? Então, mais positivo, é maior, tá? Vamos lembrar disso, tá? Não é um número absoluto. Cuidado, é normal vocês errarem nessa parte. Então, só um parênteses aí matemático, tá? E a outra coisa aqui, o peso molecular também está influenciando, mas olha o tamanho da cadeia. Então, pelo tamanho da cadeia, é por isso que o butano tem ponto de fusão e ponto de ebulição maior que o do metano, tá? Agora aqui, o etanol, ele tem pontos de fusão e ebulição muito maiores que o do butano e do metano. Por quê? Porque ele tem a hidroxila, e a hidroxila vai fazer com que exista essa interação intermolecular especial, que é a ligação de hidrogênio, o que vai aumentar muito mais a atração entre essas moléculas e vai ser muito mais difícil, né? Levar o etanol do estado sólido para o líquido e depois do líquido para o gasoso. Eu vou precisar fornecer muito mais energia, porque elas estão muito mais... elas estão mais fortemente atraídas, justamente por conta dessa interação intermolecular, que é mais forte que tem, a ligação de hidrogênio, certo? A questão 26 também é bem interessante, tá? Eu tenho aqui as 2 vitaminas, né? A vitamina E e a vitamina B5, as 2 estruturas estão ilustradas certinho aí. E ele pergunta por que a vitamina E é lipossolúvel e por que a vitamina B5 é hidrossolúvel, apenas olhando a estrutura, né, dessas moléculas. Vamos primeiro, né, entender o que é isso, tá? Hidrossolúvel é tudo aquilo que pode ser dissolvido em água. Então, o que quer dizer? Se pode ser dissolvido em água, vamos lembrar, são os compostos que têm semelhante, dissolve semelhante. Então, são as moléculas polares. Se é uma molécula polar, se ela tem algum átomo eletronegativo, né? Se tem um momento de polo, né? Uma diferença de polaridade ali na molécula, ela vai ser polar. Já lipossolúvel é tudo aquilo que pode ser dissolvido em óleos ou gorduras. Então, são as moléculas apolares, são aquelas moléculas bem equilibradas em relação às suas cargas, né? A carga está toda distribuída, elas não têm
nenhum momento de polo. E aí a gente vê aqui na vitamina E, primeira coisa que a gente vê, sim, tem um grupo éter aqui, né? Que é um átomo eletronegativo, ela não é toda simétrica, mas a gente tem essa cadeia aqui carbônica grande, comprida. Isso é característica de materiais lipossolúveis, tá? É uma cadeia longa e apolar. Isso dá a característica apolar essa cauda, né? Apolar, que vai tornar essa vitamina lipossolúvel, tá? Já a vitamina B5, olha só, quanto hidroxila, amina, né? Carbonilas, essa quantidade de átomos, né? Bastante eletronegativos, são características, né? De compostos em vários locais de molécula, ela está bem distribuída ali, então é uma molécula polar, extremamente polar. Ela tem um momento de polo aí, e por isso que ela é hidrossolúvel, né? Sempre que eu tenho esses átomos aqui, olhem aqui a escala dos elementos mais eletronegativos, né? Flúor em primeiro, logo em seguida oxigênio e nitrogênio, né? São os átomos mais eletronegativos, e eles estão presentes em abundância aqui na estrutura. Por isso que a vitamina B5, ela é hidrossolúvel. Só para revisar aqui, isso aqui é uma hidroxila, então isso aqui é um grupo álcool, tá? Aqui eu poderia falar que é uma cetona se não tivesse ligado direto a esse nitrogênio. Nitrogênio ligado direto ao carbono com uma carbonila, né? Ao carbonila, é uma amida, tá? Cuidado com isso aqui, tem a carbonila aqui do lado. Esse aqui é um álcool, ó. É um OH no meio da cadeia, sozinho, bonitinho. E aqui, ó, uma hidroxila com uma carbonila no final da cadeia, sempre na pontinha, o ácido carboxílico. O ácido carboxílico e aldeído sempre estão nas extremidades. Nunca vão estar assim no meio da minha estrutura, certo? E é isso. Espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida com outras questões aí que vocês precisem, podem continuar mandando, selecionem bem, né? Para fazer outros vídeos desses. Obrigada aí e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau.